Oi, oi, minha gente, ao vivo, juntos e juntas para mais um dia. Segunda-feira, olha só, dia 25 de agosto, mês chegando ao fim e juntas estamos aqui na jornada da leitura Mulheres Poderosas. Para quem está chegando aqui, muito prazer, eu sou a Paty Santos. Pri, bom dia, vamos juntas. Agradeço vocês que estão escolhendo vir comigo nesse momento de leitura. Um momento de a gente partilhar, crescer, meditar, como a Priscila colocou outro dia, né? Um momentinho numa segunda-feira, já estamos no nosso dia 6, evoluindo aqui. Ju, que bom que você tá aqui. Estamos no 6º dia, vamos começar a nossa jornada. Primeiro, praticando algo que ficou lá na última, na fase final da última leitura, sobre agradecer. Então, vou convidar vocês que estão chegando agora para esse momento de gratidão. Gratidão pelo dia de hoje, gratidão por essa manhã, gratidão pelo privilégio de termos alguns instantes para lermos juntos, acessar o autoconhecimento através da leitura e a leitura aqui em conjunto, em reflexão. Então, eu estou muito agradecida por esse momento. Então, se puder, traz uma respiração profunda, relaxa. São poucos minutos para a gente acessar o que é preciso acessar. E quando der aquele momento, isso era para mim, marca aqui, compartilha. Quem está aqui junto comigo também está construindo as palavras-chave. Então, se alguma palavra marcar aqui, já coloca aqui. E a gente escolhe a melhor palavra-chave juntas, tá bom? Um beijo e simbora aqui para nossa leitura. Com coração. Então, lembrando que a Louise trouxe ao finalzinho sobre agradecermos, né? Então, fazendo uma volta aqui, quem quiser partilhar aqui algum insight poderoso da semana passada, na sexta-feira ela falou mais sobre esse momento de meditar, sobre nós avaliarmos aonde é necessário a gente colocar a nossa autocrítica no que é favorável para nós. Nós falamos sobre reconhecer as crenças e quando elas realmente são para nos deixar mais para baixo, nós temos uma grande possibilidade, porque o pensamento é nosso. Então, se eu sou proprietária do meu ego, se eu sou proprietária do meu pensamento e do meu corpo, então sou eu que determino os pensamentos que eu vou pensar. Então, vou aqui dar bom dia para Nayara, juntas, a Ju, essas mulheres aqui, ó, desde o começo, firmes e fortes. Hoje, a Louise vai trazer algo muito importante. Nós sabemos que a todo momento temos pensamentos. Alguns, será que são os nossos mesmos, né? Que são as crenças. A todo momento pensamos entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. Então, dentre esses 60 a 70 mil pensamentos, eu estou mais na reclamação. Então, nós já começamos aqui agradecendo. Então, assim que eu abri a live, eu trouxe aqui a gratidão por nós estarmos aqui. Quando nós fizemos aquela tarefa, quem conseguiu fazer, de olhar lá no espelho, né? E olhar e falar, né? Que está disposta, né? Que está fazendo o melhor, que cada dia está fazendo algo melhor com relação ao dia anterior e está subindo um pouquinho mais nessa escala. E a Louise, ela traz aqui nessa leitura de hoje sobre, dando um pouquinho de continuidade, a gente vai falar um pouco ainda sobre crenças, tá? Mas aqui, vamos lá. Quando ela falou, uma mulher que era amarga, medrosa, pobre e negativa, como ela passou a ser uma mulher confiante que compartilha a abundância da vida? E ela viveu na prática essa abundância. Ela se curou de um câncer, ela ressignificou uma história triste de um abuso, que ela sofreu muitos, na verdade, né? E ela conseguiu fazer muito dinheiro trabalhando com algo que ela realmente aprendeu a amar, que sequer fazia ideia que um dia ela faria, né? A Louise, minha gente, ela estudou, ela mal completou o que nós dizemos hoje que é o ensino médio. E mesmo assim ela se tornou uma escritora famosa de best-seller, porque esse poder estava dentro dela. E ela diz assim, entrando aqui na nossa leitura: se eu conseguir fazer isso, você também consegue. E se estiver disposta a mudar o seu pensamento, é claro. Quem dera se todos nós soubéssemos que existem sempre 2 anjos guardiões acompanhando cada um de nós. Esses anjos estão aqui para nos ajudar
e nos guiar, mas precisamos solicitar essa ajuda. Eles nos amam muito e estão à espera dessa solicitação. Aprenda a se conectar com esses anjos e você nunca mais se sentirá sozinha. Algumas mulheres conseguem ver os seus anjos, outras conseguem senti-los, outras escutam vozes e outras intuem até seus nomes. A Louise chama seus anjos de, aspas, rapazes. Eu os intuo como uma dupla. Quando surge um problema e não sei como resolvê-lo, eu dirijo-me a eles. É com vocês, rapazes. Eu não sei o que fazer. Quando coisas boas acontecem ou quando coisas sincrônicas acontecem em minha vida, digo imediatamente: obrigada, rapazes. Foi demais. Vocês realmente mandaram muito bem desta vez. Agradeço de verdade. Os anjos também gostam de gratidão e apreciação. Faça uso deles. É por isso que eles estão ao seu lado. Os anjos adoram ser prestativos. Eu vou fazer uma pausa bem rapidinha aqui para falar para vocês quando acontecem essas sincronicidades. Tem uma cliente que me falou a semana passada: Paty, eu tenho visto horas iguais a todo momento. O que acontece? Eu, Paty, aprendi e acredito muito que quando eu estou nesse flow, quando eu estou assim, fazendo algo e eu vejo a hora repetida, isso está sendo uma validação do que eu estou fazendo, tá no fluxo. Ou se eu estou num pensamento tipo, puxa, será que isso vai ser bom mesmo? Ai, não estou me sentindo confortável. Bateu ali as horas juntas, sabe? Números juntos. Isso está validando que realmente que eu estou pensando, pode ser que realmente a minha linha de raciocínio esteja certo. E aí eu vou contar algo para vocês dessas sincronicidades, quando vocês estão atentas, né? Então ontem eu fiz um passeio com a minha família e a gente foi para assistir uma missa em Aparecida. Esporadicamente, 2, 3 vezes ao ano a gente faz isso e escolhemos ontem. E eu ainda falei pro meu marido, acho que a missa das 10 vai estar cheia. Mas a gente foi, começamos a pegar trânsito, tinha muita gente. Aí eu falei para ele, vamos aproveitar o passeio, né? A gente vai na da meio-dia. E realmente chegamos lá na meio-dia, tal, igreja lotada, tal. E um pouco antes, né, fazer uma volta antes, um pouco antes eu passei naquelas lojinhas e eu vi uma lembrancinha escrito gratidão. E na hora eu pensei na catequista do meu filho, falei, nossa, eu sou tão grata a ela, né? Meu filho vai fazer a primeira comunhão, seguindo essa doutrina que nós escolhemos, né? Já vim desse berço católico e a gente fala da espiritualidade de modo em geral, mas estou passando para o meu filho a doutrina que recebi. Então, olhei e falei, vamos comprar para a catequista Vera? O Arthur falou, vamos. Eu falei, vou dar para ela no dia da primeira Eucaristia. E aí, gente, só comprei aquela lembrancinha, mais umas coisinhas pra gente e fomos. Falei, vamos benzer e entregar pra ela mais pra frente. Lá é grande, né? A Basílica é grande. E nós fomos num lugar mais assim, afastado, mas que tem visão, sentamos. Quando dá um momento lá do ofertório, o Arthur saiu pra colocar no cofre, de repente eu vejo alguém que puxa ele e o abraça. Tava 3, 4 bancos à nossa frente. Quem era? A catequista. Aí ela abraçou, eu olhei pro meu marido e falei, gente, eu falei dela agora, não tem 5 minutos. E aí eu pensei, será que esse objeto não tem que ser entregue para ela agora? Não é depois? Aí quando o Arthur chegou, ele olhou assim para mim e falou, mamãe, e agora? A gente entrega agora ou entrega depois? Eu falei, filho, quer saber? A gente entrega agora. Então, olha que sincronicidade. Eu poderia ter pensado em qualquer pessoa quando eu olhei aquele enfeite escrito gratidão. Bateu no meu coração, eu poderia dar para qualquer pessoa, inclusive para mim mesma. Eu não comprei para mim. Comprei e falei, vamos dar para tal pessoa. E essa pessoa se materializa na nossa frente menos de 30 minutos depois. Aí eu falei para ela, contei essa história, eu falei, Vera, era pra gente estar na missa das 10. Lá eu também... Ela falou assim, a gente saiu assim relativamente no horário, mas chegou, teve trânsito no caminho, pra entrada acho que todo mundo quis vir, um bololô na entrada. Ela, eu também. Aí eu falei, mas eu comprei isso pra te entregar depois, mas eu e o Arthur tivemos um pensamento, não é pra hoje. Ela, vocês não sabem o quanto
vocês transformaram o meu dia. Assim, sabe, ela, o filho, o marido, eles frequentam sempre a igreja e tal, enfim. Mas, sabe, aquela coisa assim, olha como a gente tem anjos. Então, de repente, né, vamos imaginar que a gente pensa às vezes assim, ai, anjo é alguma coisa abstrata, que eu não conheço, que eu não ouço, que eu não vejo. Pessoal, muitas vezes, sabe, o invisível acontece através de uma vizinha sua que bate na sua porta e te entrega alguma coisa. Às vezes de uma pessoa que senta ao seu lado no ônibus. Aquele Uber que você pega e de repente tem uma palavra. Então, assim, os anjos, né, no meu interessante ponto de vista, eles estão mais acessíveis. E às vezes a gente fica numa briga interna. Eu não medito, porque eu não ouço nada, eu não vejo nada, nada acontece. A cada minuto acontece alguma coisa. Então, senti de partilhar essa história com vocês. Não estava no script, mas para dizer assim, como acontecem as coisas assim, né? Quase do nada, né? A Letícia colocou que ela tem uma Nossa Senhora de madeira, escrito gratidão. E aí, Tami, depois você traduz aqui para mim. Meg, GCC. Não sei o que é isso, mas eu acho que deve ser muito legal, né? E você também entregaria, Letícia? Então pensa, eu senti, fiquei assim, nossa, será que eu devo entregar? Daqui a pouco, segundos depois, meu filho fala, mamãe, e agora? A gente entrega agora ou depois? Eu falei, você acabou de responder, filho, porque eu pensei a mesma coisa e o meu coração disse que é para entregar agora. Então, olha só, naquele momento, de falar, Deus, obrigada, porque agora eu fui um instrumento seu. E muitas vezes, né, uma pessoa que está do seu lado está sendo esse instrumento, essa resposta que você está precisando. Às vezes você pega esse livro e lê, às vezes você pega uma cartinha e puxa, então as respostas estão a todo momento. Andando aqui com a nossa leitura. Para começar a se conectar com seus anjos pessoais, aqui é um exemplo da Louise, tá? Sente-se em silêncio, feche seus olhos, respire profundamente algumas vezes e tente sentir a presença deles logo atrás de seus ombros, um de cada lado. Sinta o amor e carinho deles. Peça a eles que se apresentem a você. Permita-se sentir a proteção deles. Eu já fiz essa prática tanto em Theta Healing, quando eu fiz a formação, né, uma técnica energética muito importante que eu uso muito, e também na formação do método da Louise Hay, utilizando uma meditação guiada, uma música de fundo, propicia um ambiente para que você sinta, se for seu desejo, tá? Peça que eles te ajudem em relação a algum problema ou forneçam a resposta para uma pergunta que você tenha. Você pode sentir uma conexão imediata ou deverá praticar um pouco mais, mas eu garanto a você, eles estão lá e eles te amam, não há nada para temer. E assim, minha gente, eu sei que nós somos aqui evoluídas e despertas, mas sabe, usa realmente com uma boa intenção, com uma verdadeira intenção. Algo que pode ser bem simples, sabe? Eu vou pegar aqui um exemplo, Tami, seu, né? Tipo, sobre clareza, né? Eu vou pegar assim, olha, quero trazer clareza para o meu dia hoje, quero trazer clareza aqui para acalmar meu coração, quais, né, esses caminhos que eu estou tomando são os melhores. Então, em tudo pedir essa clareza, né? Você viu uma coisa tão simples, como eu falei, e agora? Entrego agora ou entrego depois? Sabe essa conexão que tá tão assim, nem precisa mais sentar, meditar, você pede, a vida já te responde? Então, é uma prática. É sempre que acontece? Não, eu sou só um ser humano como vocês. Mas eu quero dizer que tá muito disponível pra gente. Se alguém já vivenciou algo assim muito, nossa, pensei e aconteceu, pedi e respondeu, coloca aqui pra gente, partilha aqui pra gente, porque essa live aqui, ela é viva, ela é interativa. Reconhecendo nossas crenças. Agora vamos aqui para uma parte importante. Agora, quem tiver caneta e papel já segura aí para fazer, senão depois vocês voltam e fazem aqui, tá bom? Vamos observar como podemos abandonar ou mudar as nossas crenças negativas. A maioria de nós não tem a mínima ideia em que acreditamos. Uma vez que reconhecemos a crença negativa, podemos decidir se queremos que ela continue a criar nossas circunstâncias. A maneira mais rápida de descobrirmos quais são as nossas crenças, sabe qual é? Fazer listas. Comece com algumas folhas grandes de papel, pega aquela bem grandona, na parte superior escreva: o que eu acredito sobre?
Aí, minha gente, é com vocês. O que eu acredito sobre dinheiro? O que eu acredito sobre trabalho? O que eu acredito sobre casamento? O que eu acredito sobre emagrecimento? O que eu acredito sobre envelhecimento? O que eu acredito sobre a morte? Sabe alguma questão assim que tá pairando sobre vocês? Eu vou dar um exemplo aqui. O que eu acredito sobre menopausa? Eu acredito porque eu ouvi e senti. Não importa se é verdade ou não. Mas eu ouvi que era uma fase ruim. Eu ouvi que a mulher ficava muito brava, nervosa. Eu ouvi que ficava irritada porque não dormia direito à noite. Eu ouvi que tem aqueles calorão. Eu ouvi que ela fica mais indisposta. Eu ouvi até essa questão assim, tipo, quando chegou na menopausa já é época de aposentar. Gente, começa a escrever o que eu ouvi, o que eu acredito. Porque o que eu acredito é que eu ouvi, eu senti isso. Eu vi minha mãe passando pela menopausa. Minha mãe entrou numa tristeza profunda. Então, vou tomar uma aguinha aqui. Esses dias, eu tenho uma seguidora e ela passou por alguns dissabores no relacionamento. E ela acredita firmemente, com todas as forças dela, porque ela sempre repete isso. Ela falou assim, não, homem é tudo uma encrenca. Homem é tudo vulnerável mesmo, homem é não confiável. Desisti, abandonei esse sonho, porque o sonho dela era de ser mãe, de encontrar uma pessoa. E a vida foi tão, em alguns momentos, quis trazer tantos ensinamentos para ela, que eu gosto dessa frase, que os problemas, desafios são professores amorosos. Mas para ela tá desafiador fazer essa tarefa. Eu até vou mandar essa frase aqui, esse exercício para ela. Então entenda, o que você sente e o que você fala, para algumas pessoas vai parecer o maior absurdo. Só que não é o que significa para as pessoas, é o que significa para você. E esse exercício é para você. Então não pense, ai, que exercício mais bobo. Olhe para alguma coisa, seja dinheiro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil. Trabalho, é mentira, lorota que a pessoa que ganha dinheiro com o que ela ama, isso é verdade. Ou, qualquer coisa que vocês coloquem aqui, começa a fazer essa lista, tá bom? Escreva essa frase em relação a todos os assuntos que são importantes para sua vida. Maternidade, filhos, adolescência, vícios, doenças, qualquer coisa. Depois, comece a listar os pensamentos que surgem quando você escreve essas afirmações. Você não conseguirá fazer esse exercício em 2 minutos, certo? Isso requer tempo. Você pode trabalhar nele um pouco a cada dia. Pega essa folha, olha, de preferência na parte da manhã, quando você acorda, seus pensamentos estão mais devagar, a gente ainda tá se despertando, ou antes de dormir, que a gente não tá com o pensamento tão acelerado. De preferência, faça essa respiração antes. De preferência, se conecte com você, dizendo, eu quero me conectar com a minha verdade, tá? Você pode trabalhar nele. E escreva todos os pensamentos que surgirem em sua mente, não importa o quanto eles pareçam tolos. É isso, apenas registre. Essas crenças são as regras interiores e subconscientes que reagem na sua vida. Você não conseguirá fazer mudanças positivas em sua vida até reconhecer as crenças negativas que detém. Tami, você quer sentir a presença, né? Com clareza, paz interior. Então, você pode colocar ali, será que não é uma crença? Não, isso não existe. Acontece com todo mundo e não comigo. Experimenta fazer esse exercício e verificar quais são as barreiras que te impedem. E lembrando que isso não é algo que é imediato. Quantas vezes você experimentou? Você fez com uma intenção? Porque, na verdade, essa paz, eu garanto para você, sentar por uns instantes, relaxar e começar a imaginar, como visualizar pensamentos de o que te traz alegria, o que te traz felicidade, é essa paz, sabe? Às vezes é pensar, nossa, Patrícia, né? Quando eu sento numa cadeira na praia, ponho o pé na areia
e fecho os olhos, só de ouvir aquele barulho do mar, nossa, já me traz uma sensação de alegria. E ainda quando tá aquele dia mais morninho, mais quentinho, sentir o calorzinho vindo. Pois bem, tem dias que eu estou aqui na minha casa, eu aprendi isso com a Beth Russo. Vai ali no quintal, eu pego uma rede, eu coloco uma cadeira mesmo de praia, sento no meu quintal, fecho os olhos. E aí dá até para colocar um som de mar. E aí eu fecho, é como se eu estivesse lá. E aí eu sinto aquela paz. Então, aciona algo que te dá paz. Às vezes é uma grama. Muitas vezes eu tenho um pedaço muito pequenininho de grama na minha casa. Eu sento lá, ponho o pé no chão. Outro dia eu estava almoçando num restaurante e eles têm uma grama sintética. E eu estava na área externa. Depois que eu almocei, eu pus o pé, tirei o sapato, estava lá de meia, e botei lá o pé no chão. E pensei, nossa, gente, acho que até postei essa foto. Pés no chão, aterrando. Então, faça pequenas práticas que te tira daquela correria do dia a dia. Isso já é meditar. E você fazendo isso 1, 2, 3 vezes ao dia, você vai perceber que é muito diferente da primeira vez. Seguindo aqui. Vamos dizer que você fez essa lista e está alimentando ela, tá tirando lá, né, aquelas crenças bem escondidinhas. Às vezes você fala, nossa, que coisa ridícula, eu não acredito que eu deixei de fazer isso por esse pensamento. Ao se tornar autoconsciente, olha uma palavra boa aqui pra gente hoje, hein? Que é você trazer a consciência própria, né? Ao se tornar autoconsciente, você consegue se refazer a qualquer momento e a se tornar a pessoa que quer ser e viver a vida a qual você sonha. Então, minha gente, é uma prática que nós estamos agora, eu tenho 40 e todos, né? Tem pessoas que estão aqui com 30 e poucos, com seus 20 e tantos, mas olha, a Letícia colocou que ela fez isso com as crianças enquanto brincava nas árvores. É uma escola deliciosa, que tem um espaço externo, e que bom que os professores, né, faz já junto, desde o jardim. Se a gente tivesse aprendido desde criança, imagina essas crianças lá no futuro, qual que é a crença delas? Que é gostoso pisar no chão, que é gostoso abraçar a árvore. Quem aqui, coloca eu pra mim, quem aqui já abraçou uma árvore e se conectou, falou assim, nossa, eu vou me conectar aqui com essa força da natureza? Quem já fez isso aqui que tá na live? E se você assistiu o gravado, coloca depois pra mim lá no feed. Quem já fez isso? E se não fez, faça. Olha só, uma oportunidade aqui. Hoje eu vou sair daqui da live e vou abraçar uma árvore. Isso aí, Andréia, eu ensino a criançada. Vou fazer, sabe quando a gente faz movimentos sistêmicos, a gente trazer como se fosse aquela árvore da nossa vida. Abraçar nossos ancestrais. É maravilhoso. Ó, Silvia, delícia, né? Então, isso já é um momento. Abraça aquela árvore e já traz esse contato com a natureza. Quanto mais a gente se desconectar dos eletrônicos, quanto mais a gente se desconectar com toda essa correria do dia a dia, mais a gente vai se conectar com o que a gente quer. Então, Tami, é isso. A mensagem é, você já está fazendo a sua evolução, você já está no seu despertar. Então, experimenta fazer microações. O grande, lembre, o grande já foi pequenininho um dia. A Louise Hay falava assim, 1 gota, 2 gotas, gota, 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 se transforma num lago. E do lago se transforma num oceano. A gente quer o oceano. Só que antes do oceano tem um caminho. Então tudo que já foi grande foi pequeno um dia. Nós já fomos pitoquinhos. E hoje estamos aqui grandes, adultos. Aquela pessoa famosa da internet, ela chegou com 0 seguidor. E assim, admiro muito, né? Pessoas que eu conheci lá atrás, a Rê Fornari, que me formou no método da Louise Hay. Tive a oportunidade de trabalhar 2 anos com a Rê. Eu olhei assim e falei, meu Deus, a Rê tem 500 mil seguidores, 500 mil de pessoas. Mas eu trabalhei com a Rê quando ela estava no comecinho, começando o método, sabe? Sim, com todas as inseguranças que você tem, que eu tenho. Às vezes a gente olha assim, a pessoa famosa, fala assim, nossa, ela... Não, existem os bastidores. Para todos nós existe um bastidor também. Então não se iluda com a grama do vizinho, tá bom?
Vamos lá. Ah, a Letícia falou que perdeu de tirar foto e autógrafo sábado. A gente se encontrou na festa da escola, do colégio, e depois ela fez um maior quentinho no meu coração. Ela falou, Paty, eu te vejo e aí eu não consegui conversar com você. E como é que você colocou? Ah, parecia, é como se eu tivesse visto uma celebridade. Olha só, né? Que lindo, né? E eu sou só uma pessoa em desenvolvimento como todos vocês e que não tem nem 1.500 seguidores. Mas sabe o que eu digo? Não é sobre o número. A minha mensagem, primeiro, é para mim mesma. Quando eu peguei esse livro para ler, era para mim mesma. E aí, sabe aquela vozinha que eles disseram sobre intuir, sobre sentir? Eu estava fazendo conteúdo, falei, puxa, vou fazer uma leitura lá no Instagram, vamos? Coloquei no grupo, coloquei no Instagram, o pessoal topou, falei, então vamos. Se tiver uma pessoa, beleza. Se tiver eu sozinha, já cumpri meu tempo de leitura. Então é isso, não deixem de ouvir essa intuição. Seja ela por uma mensagem, seja ela por um pensamento, seja ela por um insight. É isso que é ouvir. Tami, eu tenho certeza que você já teve assim muitas comunicações com essa força maior, com esse seu anjo, e você nem tinha tido essa percepção, mas em todo momento eles estão falando com você, em todos os momentos, tá? Então vamos lá, finalizando aqui, chegando no caminho final aqui da nossa leitura. Quando você olhou para essa crença, questione-se. Eu quero que essa crença continue a reger minha vida? Pergunta. Eu quero me desfazer dessa crença? Se você deseja mudar, faça uma nova lista. Por exemplo, aquela moça lá que falava que homem não presta, que homem é tudo sem vergonha, que não, nessa vida ela realmente não vai ter ninguém. Eu reescreveria assim. Sim, todos são boas pessoas, homens e mulheres. E existe uma pessoa muito especial para vir para a minha vida. Eu acredito sim que eu sou merecedora de um bom relacionamento. Eu acredito que eu mereço encontrar uma pessoa sensacional que venha somar comigo, que venha fazer essa jornada. Essa pessoa deseja... Aí eu ia colocando tudo. E com relação à menopausa, vamos lá. Eu já faço isso, minha gente. Eu falo para todo mundo. O meu climatério e menopausa vai ser a melhor fase da minha vida. Eu vou vivenciar um momento maravilhoso. É nessa época que eu trabalho mais, que eu produzo mais, que eu faço mais dinheiro. É nessa fase que eu estou mais disposta. E aí, qual que é a consequência? Eu estou procurando os caminhos, certo? Por que a gente está trabalhando tanto a energia aqui? Uma das características, né, do climatério é esse cansaço, essa falta de energia. Eu falei, opa, se eu estou fazendo um caminho, então vamos lá. Médicos, terapeutas, atividade física, alimentação, o que eu posso incluir aqui na minha vida para que essa crença seja quebrada? Então é isso, com relação à maternidade. Que olha, que criança, quando vai ficando adolescente, vai ser uma fase. Gente, eu já tô trabalhando meu filho desde pequeno, porque eu escolho que ele seja um adolescente autoconsciente, responsável e que já trabalhe muito a lei da atração. Então, sim, ele vai ter os seus desafios? Sim, terá. Mas ele também vai ter momentos especiais. Hoje de manhã, eu fiz um comentário com ele e ele falou assim, não, porque me irrita isso, aquilo, porque eu fiz um comentário que as coleguinhas na escola às vezes fazem. Aí eu olhei pra ele e falei, mas eu sou sua mãe. Eu não tô falando pra você no sentido daquilo. Vamos ressignificar isso? E aí ele olhou assim, eu falei, vamos mudar esse rosto de menino mal-humorado logo de manhã? Aí sabe aquela carinha assim? E começou a abrir o sorriso? É sobre isso. Eu não quero acreditar, porque eu não gosto daquela frase aborrecente, que eles são sempre aborrecidos. Ora, minha gente, são crianças passando por uma transformação que nós já passamos também. Quais são as crenças que vocês vão levar? Eu não vou levar essa não, tá? Então, quem tiver comigo, vamos embora. Olha um exemplo aqui da Louise. Meu relacionamento com homens é um desastre. Foi o que aquela moça, né, falou pra mim. Você pode transformar. Os homens me adoram e me respeitam. Jamais serei bem-sucedida? Pode se tornar. Sou uma mulher confiante e realizada. Eu não sei como achar um bom emprego. Pode se tornar. A vida me traz o trabalho perfeito. Eu saio de uma doença para outra. Opa, já ouvi muito isso. Pode se transformar. Eu sou uma pessoa forte, saudável e maravilhosa.
Esses são exemplos de minha própria experiência. Foi o que a Louise usou, tá? Porque ela teve problema com carreira, com relacionamento e com saúde. E agora? Eu não consigo ver meu anjo, eu não consigo me conectar com a espiritualidade e tal. Não, é fácil para mim. Cada dia se torna mais fácil e eu sinto a paz e a alegria, como se alguém estivesse aqui justamente do meu lado, me inspirando, me incentivando. É para tudo, viu, minha gente? Você também pode pegar cada crença negativa que tem e transformá-la em uma nova lei pessoal para si mesma. Crie as diretrizes que deseja criar para sua vida. Transforme cada crença negativa em uma positiva. Sabe onde tem não consigo? Transforma ela numa afirmação positiva. E depois, leia todos os dias essas afirmações positivas bem alto para si. De preferência, faça isso em frente ao espelho. Ele tem um poder incrível, minha gente. Essas afirmações vão se tornar reais rapidamente, porque primeiro você muda aqui, para depois mudar no exterior. Você acha que uma pessoa que só atrai um relacionamento ruim, de pessoas desrespeitosas ou pessoas indisponíveis, elas apareceram da onde? Elas vieram de tanto você afirmar, de tanto você materializa, de tanto você sentir vibrar. Olha só, eu dei um exemplo logo no começo. Eu comprei algo porque eu queria agradecer uma pessoa, só que eu queria agradecer ela depois. Só que essa pessoa, de repente, estava precisando dessa gratidão naquele momento. Então, só de eu pensar, eu vibrei, eu me conectei e ela apareceu ali. Quantas pessoas que estão na dívida, elas ficam olhando, sofrendo, pensando, olhando para cá. E de repente ela reescreve isso. Não, eu sou uma pessoa próspera, abundante. O dinheiro vem de fontes inesperadas. Eu consigo isso daqui. Cada vez eu sou mais próspera. Vamos dizer que eu tenho uma dívida de R$500. E eu fico visualizando eu com R$500 levando e quitando e ligando. Eu mudo completamente a minha vibração. Isso é soltar. 100% das pessoas que vivenciam isso, essa virada de chave, fala: gente, quando eu parei de olhar para o problema, naturalmente ele se resolveu. Porque se a gente olha no que falta, mais falta a gente atrai. Isso é lei da atração. Quando eu olho e me sinto abundante, mais dessa abundância eu trago. Então, é simples? A Louise sempre falava, são pensamentos simplistas, mas a gente gosta de complicar. É fácil? Não, não é fácil, porque requer a sua atenção, requer que você se dedique, requer que você saia dessa correria e que você deixe de lado tudo aquilo que você vivenciou até hoje. E como que eu faço? Microações. Vamos terminar aqui nossa parte aqui para não ficar solta, tá? Dando uma nova direção à vida. Você quer dar uma nova direção à vida, seja para qualquer área que ela for? As afirmações sempre devem estar no tempo presente, o primeiro P de presente. Diga, eu tenho ou eu sou, e não eu terei, ou eu quero ser bem-sucedida. Não, eu sou bem-sucedida, Paty, mas eu não sou. Não importa, eu sou, tempo presente. Se as afirmações são ditas no futuro, o resultado tá lá, mas você tá aqui. Eu vou me conectar com o meu anjo. Não, eu me conecto com meus anjos. Eu sou muito conectada, eu sou muito ligada a essa força maior. Poucas vezes nós reservamos um tempo em nossa agenda cheia de compromissos para cuidar de nós mesmas. E eu não tô falando de marcar o horário de fazer a unha, o horário de fazer o cabelo. É um horário de sentar para ler um livro como a gente está lendo agora. É um horário para eu sentar 5 minutos para eu colocar uma meditação guiada e fechar os olhos e só sentir. É o tempo de eu colocar uma música elevada. Quando eu digo uma música, é um hertz mesmo. Um som que me conecta com a natureza, com uma paz. Existe o som dos anjos. Que tal colocar um som dos anjos, né? Uma boa maneira para você fazer isso é você juntar uma amiga ou outras e um pequeno grupo de estudos. Olha aqui a gente juntando várias amigas, várias pessoas queridas para fazer uma leitura. Uma tarde ou uma noite por semana para ser reservada para esse propósito. Faça sua lista juntas. Isso se chama ter um guardião, minha gente. Ajude-se com as afirmações. Tá difícil? Que tal a gente se organizar aqui e colocar minha afirmação é essa e tal? Você pode discutir o restante deste livro, que a gente vai fazer isso depois no final, né?
Algumas semanas explorando ideias juntas podem realizar milagres. Vocês aprenderão umas com as outras. A energia coletiva é muito poderosa, e é verdade, né? Tudo o que vocês precisam é de um caderno de anotações, um espelho e uma caixa grande de lenços de papel e um coração aberto e amigo. Escrever sobre crenças às vezes machuca, porque às vezes a gente acessa coisas muito sensíveis. Não importa o tamanho do grupo, o que eu garanto é que vocês se tornarão mais conscientes de quem são e irão aprimorar a qualidade de suas vidas. Vamos fazer algumas perguntas a nós mesmas? Quando respondidas de forma honesta, nossas respostas podem nos fornecer uma direção à vida. Vou fazer essas perguntas e a gente finaliza, tá? Como posso aproveitar esse momento para deixar a minha vida da melhor maneira possível? Esse momento que você está vivendo. Quais são as coisas que busco em um parceiro? Quais coisas acredito que preciso obter de um parceiro? O que posso fazer para preencher essas áreas? Observação. Não espere que um parceiro faça tudo para você. Isso é um fardo horrível para ele. O que me realizaria? Em que posso me dar isso? Qual é a minha desculpa quando não tenho ninguém para me colocar para baixo? Às vezes a gente se coloca lá embaixo e fala assim, é porque a minha mãe me ligou e falou coisas horrorosas para mim. Às vezes eu falo que foi por culpa do meu filho que chegou e não me deu, e estava muito estressado e não me deu atenção, e eu não consegui dar atenção porque eu queria fazer. Às vezes é meu marido que não me ajuda em casa. Gente, a gente sempre procura alguém para colocar a culpa, né? E se eu nunca mais tivesse um parceiro em minha vida, eu me destruiria por causa dessa carência? Ou iria criar uma vida maravilhosa e me tornar uma luz para guiar outras mulheres? Uma encaminhadora, alguém que mostra o caminho. Eu vim para aprender o quê? E eu vim para ensinar o quê? Como posso cooperar com a vida? Eu vou parar aqui com essas perguntas, talvez vocês tenham outras, mas sabe, pega aquela parábola do talento que está em... Depois eu confirmo o versículo certinho, mas está em Mateus. E nós somos esse talento. Você ganhou 1, 2, 3, você ganhou alguns talentos, eu também. No devocional de hoje falo sobre virtudes. Quais virtudes eu estou desenvolvendo para que eu multiplique meus talentos? Não adianta eu aprender um monte de coisa e não ensinar. Não dá para eu passar nessa vida no 0 a 0. Não fiz mal, mas não fiz bem. Tudo que a gente está aprendendo aqui, inclusive nessa live, você pode partilhar ela com uma pessoa, você pode falar do trabalho da Paty, que tem terapias, faz constelação, faz vivências em grupos individuais. De repente você está sendo uma ponte para uma pessoa que está vivendo uma crença e que ela só precisava desse farol. Então, quantas vezes a gente é ponte, né? Quais dificuldades que você está tendo que de repente você nem consegue olhar que ao lado tem várias outras pessoas passando pelo mesmo processo. Então, lendo aqui junto com vocês, a gente está dando um mergulho que tem ferramentas poderosas dentro de nós, que não é colocar um fardo numa pessoa que pode ser pesado demais para ele, que ele é responsável por você. E esse fardo não precisa ser seu marido, seu companheiro, seu namorado. Às vezes você coloca um fardo que é o seu chefe, que é uma colega do trabalho tóxica. Às vezes a gente coloca um fardo que é o filho. Várias mulheres que empreendem falam que tem dificuldade pelo filho, ou que não consegue se realizar na profissão por conta da dificuldade de harmonizar os pratinhos. Sim, é possível. É fácil? Requer atenção e planejamento? Pode se tornar mais fácil? Quando você foi dirigir era fácil? E agora? Com a prática? Andar de bicicleta era fácil? Sabe, tudo que a gente pratica. Sentar para meditar é fácil. A Paty que senta aqui e faz uma live hoje é fácil, mas lá atrás não era. Então é isso. Vou finalizar aqui. Palavra de hoje, todo mundo concorda que seja autoconsciente? Deixa eu olhar aqui. A Letícia perdeu de tirar foto, mas a gente vai marcar um só nosso, né? A TPM tá chegando, vamos ressignificar essa TPM. Existem muitas coisas que você pode fazer, que é a ciclicidade. Eu vou te mandar de presente, Letícia, um e-book sobre ciclicidade, para você entender um pouco mais. Eu acredito que você já entenda, porque você circula em meios que trabalha sobre isso. Mas colocar em prática
e trabalhar com muita amorosidade. Eu uso uns blends de óleos essenciais que ajudam muito. Ah, se eu soubesse antes, né? E tem afirmações poderosas que vocês podem utilizar para cada fase do ciclo. Então, se eu vou dar de presente para a Letícia que ela colocou aqui, mas se você quiser, vai lá, me chama no inbox que eu também partilho com vocês. Um e-book que foi preparado para uma aula que eu fiz algumas semanas atrás. Ficou tão lindo, a Aline me ajudou a preparar a parte estética e ficou muito lindo, tá? A chave, vamos lá que colocar a chave aqui, autoconsciente. Autoconsciente. Tirei o óculos aqui, mas é isso. Palavrinha-chave autoconsciente. Minha gente, amanhã estamos de volta nesse horário. Adoro as partilhas. Pode me chamar no WhatsApp, pode colocar lá nos stories, pode colocar no feed. E nos vemos amanhã, 7h45. Hoje estourou, né? Tudo que eu não consegui ler na sexta foi hoje. Um beijo no coração. Mas hoje foi mais do que uma leitura. Foi uma prática que eu faço com os meus clientes. Quando a gente está escavando crenças, tá bom? Então, você pode aí nesse lugar fazer nesse momento e trazer algo que te impede de fazer. Beijos. Gratidão, gratidão.